Olá, tudo bem? Espero que você e sua família estejam todos bem. Para você que não me conhece, eu sou o Douglas Daniel e quero trazer uma reflexão para você e com você. Eu estou indo para São Paulo agora, estou indo visitar 2 obras e orando, falando com Deus, me veio sobre propósito. Deus ministrou meu coração sobre propósito. Eu me lembrava de quando eu tinha aproximadamente 9 a 10 anos, onde na escola a professora fez aquela clássica pergunta: o que você quer ser quando crescer? A resposta de muitos dos meus amiguinhos foi: eu quero ser veterinário, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, jornalista, enfim. Muitos tiveram as suas respostas ali. E quando chegou na minha vez, eu respondi para a professora que eu queria ser ou jogador de futebol ou eu queria ser engenheiro civil. Já tinha muito bem desenhado e planejado o que eu queria ser quando crescesse. O tempo passou e eu me dediquei ao futebol. E quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu optei em não continuar mais na tentativa de ser um jogador profissional. Eu simplesmente me decidi que não queria mais, comecei a ponderar os prós e os contras e para mim não valeria a pena, sabe? E continuei minha vida, fui começar a fase de vestibular para entrar na faculdade e quando eu fui fazer o vestibular, eu vi ali uma listagem com vários cursos, alguns eu já sabia que existia, outros eu nem sequer imaginava que existia, mas um daqueles cursos que estava ali nas opções me saltou os olhos, e foi o curso de Direito. Eu não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, mas todas as vezes que nós olhamos uma situação, a gente tenta se imaginar como que não seria dentro dessa situação. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e eu comecei a imaginar no momento da escolha do curso: seria muito interessante se eu fosse um advogado. Eu tenho todas essas valências que um advogado precisa, ou pelo menos as valências mínimas. E eu comecei a ponderar seriamente a chance e possibilidade de fazer o curso de Direito. Mas eu parei, respirei, pensei e falei assim: não, o objetivo que eu sempre tive não era de fazer Direito, era de fazer Engenharia. Eu vou fazer Engenharia. E fiz o vestibular, entrei no curso de Engenharia Civil, que era o meu propósito de vida. Quando eu fiz o curso, comecei o curso, era difícil, foi bem difícil, e aqui não é uma mensagem vitimista, mas sempre estudei em colégio público, então a gente já sai em desvantagem, mas fiz o curso durante os 5 anos e não fui um mau aluno, mas eu confesso que eu poderia ter sido um aluno muito melhor. Eu tinha condições e capacidade para tal. Concluí, e depois que eu concluí, desde 2017 eu abri a minha empresa e aos trancos e barrancos a gente tem caminhado, graças a Deus. Mas o tema desse vídeo é para falar sobre propósito. Eu coloquei aqui um resumo da minha vida até aqui para te falar sobre propósito. Quando eu fui entrar na faculdade, como eu falei para você, tinha essa lista de cursos e possibilidades que eu poderia escolher. Uma delas me saltou os olhos e eu tive que lembrar do meu propósito. Tive que voltar lá atrás na minha mente, no meu inconsciente, no meu subconsciente, para dizer: não era isso que você tinha planejado, não era isso que você tinha prospectado para sua vida. E aí sair da ideia do curso de Direito para voltar para o curso de Engenharia. Eu não sei como que você era quando você era mais novo, quando era criança. Eu não sei quais eram os seus sonhos, os seus objetivos. Talvez o seu sonho e objetivo era simplesmente crescer, constituir uma família, ser feliz, não precisava de muito,
Talvez esse era seu objetivo, mas ao longo do caminho você se deixou encantar por tantas outras opções que te apareceram. E assim, se encantar com as opções que aparecem nem é o erro, nem é, porque a gente está sujeito a isso. Mas um cuidado que a gente deveria ter era para pensar: será que eu não me encantei o suficiente a ponto de perder de vista aquilo que eu sempre tinha almejado, aquilo que eu sempre tinha como conquista, como objetivo de conquista para minha vida? Será que eu não perdi essa visão? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a visão do homem é o que norteia a sua vida. Jesus mesmo, ele disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você tem brilhado os olhos ao longo do caminho e feito você se desvirtuar do propósito que você tinha de vida. Consegui concluir a engenharia, como eu disse, mas muitas outras oportunidades e propostas, elas apareceram ao longo do caminho. E todos os dias a gente tem que ter firmemente no nosso coração a força mental, intelectual, espiritual para dizer assim: não, nada e ninguém pode me tirar do propósito que eu tenho para minha vida, que Deus tem para minha vida. E aí, qual era o seu sonho quando você era mais novo? O que fazia você se despertar e cada vez que você falava o entusiasmo tomava conta e era contagiante para aqueles que ouviam, mas que ao longo do caminho você foi perdendo isso? E ainda nesse pensamento, eu quero te convidar a pensar um pouquinho mais profundo comigo. Imagina uma embarcação e o capitão está lá com um leme na mão. Esse capitão que está com o leme na mão, se ele errar 1 grau, apenas 1 grau da sua rota, a curto prazo ele não vai notar. A curto prazo ele não vai nem sequer notar que saiu, que fugiu da rota. Mas a médio para longo prazo, isso pode causar um dano terrível. Isso pode causar percas inimagináveis para o capitão, para a embarcação e para toda a tripulação. Apenas 1 grau. A gente não está falando que são 10 graus, que são 15, que são 5. 1 grau é o suficiente para colocar em risco o destino que ele tinha traçado, a rota que ele tinha traçado. Ah, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida? Imagina que essa embarcação seja a sua vida. Imagina que o seu propósito lá atrás, ele era o porto que você desejava chegar, o seu porto de destino. E que esse leme, que são as decisões que nós temos que tomar todos os dias, você vai se desvirtuando 1 grau, aí mais outro grau, aí mais outro grau, e agora que você está no meio da sua jornada, você olha e fala assim: e agora? Não era isso que eu tinha planejado para minha vida. E agora? Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você recalcular a rota. Ah, mas eu já perdi muito tempo. Não é melhor você ter perdido o tempo que já foi e recuperar o tempo que ainda tem pela sua frente? Mas chegar no destino que vai te fazer brilhar os olhos novamente, que vai te fazer ter entusiasmo novamente, que vai fazer você ter ânimo novamente para continuar vivendo e não apenas sobrevivendo. Eu me lembrei que teve uma época que eu fazia Uber e era muito curioso, porque eu costumava conversar com os passageiros e eu fazia a maioria das vezes no período da manhã, onde eles estavam indo para o trabalho. E eu perguntava para eles em que área que eles trabalhavam. E a minha outra pergunta era: você gosta do que você faz? E uma maioria esmagadora respondia que não gostava do que fazia. E eu começava a pensar: mas se não gosta do que faz, por que não muda? Por que não muda? Porque mudar requer esforço aqui, ó, na mente. Você pode ser uma pessoa livre, mas se a sua mente for de um escravo, não te resolve nada. Você pode ser uma pessoa próspera financeiramente, mas se a sua mente ela é de escassez, você é tão rico que só tem dinheiro. E aí, o que você tem feito com o propósito que Deus colocou no seu coração?
As pessoas, elas me perguntam frequentemente, eu fui líder de jovens na igreja, e alguns deles me perguntavam assim, mas como que eu sei qual que é o meu propósito? Como que eu sei qual que é a minha chamada? Como que eu sei aquilo pelo qual Deus me fez? É muito simples. O que quando você conversa com as pessoas te traz uma vibração grande? Que você fala assim e fica igual o Chaves. Lembra do episódio do Chaves, para aqueles que são mais antigos? Que o Chaves ia falando e ele falava Isás, e ia trazendo animação, empolgação pro Chaves, e ele não continha, e ele ficava se mexendo para lá e para cá. O que te fazia ficar desse jeito? Qual é o seu Zás que você olhava e falava assim, nossa, ia ser bem legal se eu fizesse isso? E aqui não é uma mensagem romantista, aonde, não, faça o que te faz feliz. Não, porque gente madura não faz só o que te faz feliz, faz o que é preciso. E eu espero que você tenha se tornado um adulto maduro. E aí, o que te brilhava os olhos que hoje você olha e fala assim, nossa, eu tô bem longe disso, hein? O quê? Talvez era o sonho de constituir uma família, e diante de tantas decisões erradas, um grau saindo da sua rota, você olha e hoje fala assim, me frustrei tanto que hoje eu prefiro estar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Não, o próprio Deus, quando fez a mulher para o homem, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Solidão não foi feito para o homem, não foi. A gente precisa aprender a estar sozinho, mas não ser sozinho. E aí, o que tem feito você perder o seu propósito, a sua visão do que é a vida? Eu me lembro quando eu preguei, ou na verdade eu palestrei a primeira vez, meu amigo, minha amiga, foi muito legal, mas muito legal mesmo. Porque quando eu desci, eu saí daquela tribuna, eu olhei pra mim mesmo e eu falei assim, tem muita coisa que eu preciso melhorar, muita, na minha oratória, na minha dicção, e ainda preciso melhorar muito, mas eu nasci pra isso, eu encontrei o meu propósito. E aí, o que é que quando você fez a primeira vez, ainda que você percebeu que você não fez e que não era o seu melhor, mas você olhou e falou assim, uau, eu nasci pra fazer isso, e ao longo do caminho você se perdeu. Eu li um livro muito bom, melhor dizendo, que se chamava, salvo engano, é O Segredo da Águia Dourada, eu acho que ele é pastor, Jamiel Lopes, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li esse livro. A história desse livro é uma águia que ela estava se sentindo velha, cansada, e ela tinha alguns objetivos. Ela chegou para um sábio, e o sábio falou para ela que ela tinha que percorrer uma jornada e se redescobrir. E nessa jornada ela simplesmente precisava pensar no que era mais importante e focar no que era importante. Essa águia se retirou e ela, em um determinado momento dessa jornada de busca, de reencontro consigo mesmo, ela entrou numa gruta, e nessa gruta tinha muitas pepitas de ouro. E ali ela já não estava sozinha, ela tinha alguns objetos, melhor dizendo, ela estava sozinha, mas ela tinha alguns objetos importantes que ela não poderia perder pelo caminho. E quando ela entrou nessa gruta que tinha pepitas de ouro, ela começou a ficar vislumbrada com aquelas pepitas, e aquilo começou a chamar a atenção dela, e chamou a atenção a ponto de ela começar a se esquecer do que era importante. Alguns objetos que ela tinha de posse, que ela não poderia deixar para trás, ela começou a esquecer, porque ela começou a pegar as pepitas que estavam dentro daquela gruta. E quando ela chegou na porta da gruta para sair, ela se lembrou, eu não posso perder o que é importante. Aí ela teve que voltar lá dentro, pegar os seus pertences e abrir mão de algumas pepitas de ouro. Será que isso aí não está acontecendo contigo, não? Você tem se vislumbrado com pepitas de ouro ao longo do caminho, e você tem perdido de vista aquilo que é o mais importante, aquilo pelo qual você foi feito para ser, aquilo pelo qual você foi chamado para ser. E não foi um chamado apenas do seu pai e da sua mãe, mas é um chamado divino,
É aquilo que as pessoas elas olham para você e elas se encantam e você olha para si e olha e fala assim, mas será que eu tenho esse potencial todo? Você tem, porque foi Deus quem colocou. O que precisa ser feito é a lapidação desse chamado, é a lapidação desse propósito de vida. Que talvez enquanto eu estou dizendo aqui, conversando com você, você está olhando para dentro de si e está falando assim, nossa, é verdade, as pessoas elas falam que eu sou um bom ouvinte, as pessoas falam que eu sou um bom conselheiro, as pessoas falam que eu sou um bom amigo. Será que esse não é o seu propósito? Porque às vezes nós imaginamos que o propósito ele tem que ser, não, para eu cumprir o meu propósito eu tenho que ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Não, não. Às vezes você ser um bom ouvinte vai trazer resultados tão inimagináveis que você nem sequer havia cogitado na vida. Simplesmente pelo fato de você ser um bom ouvinte. Já parou para pensar que um bom ouvinte pode salvar a vida de alguém? Já pensou? Você pode ser um bom ouvinte e salvar a vida de alguém apenas escutando as suas lamúrias e no momento certo dizendo assim, olha, eu estou aqui. Passei por momentos difíceis de luto, onde perdi filhas, e teve uma situação que me marcou muito, foi de um amigo. Até então ele nem estava no hall de amigos, ele estava no hall de um bom colega, e ele se tornou um amigo para mim, porque ele simplesmente olhou e falou assim, eu não sei o que dizer para você nesse momento, mas se precisar, você não tem um, mas tem 2 ombros amigos. Para mim foi o suficiente. O propósito dele naquele momento foi simplesmente estar ali como um suporte, um apoio. E aí, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O que tem feito você desviar 1 grau do seu propósito de vida, daquilo que Deus chamou você para ser? Fica com essa reflexão. Mas acima de tudo, se lembre, ainda dá tempo de recalcular a rota e chegar no porto desejado. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Um beijo no coração.